Muitas vezes o sofrimento é tanto que ele busca a automutilação, ele busca a ideação suicida para escapar daquele sofrimento, que na realidade ele não quer morrer. Ele vive uma dualidade. Eu não quero sofrer, mas também não quero viver sofrendo. Então, até ele optar pela ideação suicida, leva seu tempo. Então, a medicina entende que a criatura está transtornada. E isso faz com que isso gere sofrimento, que são distúrbios que não têm uma causa definida, porque é um transtorno. São várias causas incluídas no mesmo adoecimento, no mesmo transtorno mental. Porém, dentro da abordagem médico-espírita, o que é um transtorno mental? São adoecimentos do espírito e não exclusivamente do corpo físico. Exemplo, às vezes eu estou com um paciente deprimido. Às vezes o médico vai pedir os exames, começa a pedir exames laboratoriais, a parte dos hormônios, da tireoide, e descobre que ali existe um hipotireoidismo. E na nossa visão errônea, nós vamos achar que aquele paciente deprimido, ele está obsidiado.
reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, através do passe, da irradiação, do culto do lar, da frequência casa espírita, das reuniões mediúnicas, do esclarecimento, quer médico, porque precisa da medicação, precisa da psicoterapia, precisa do psicólogo, do terapeuta transpessoal muitas vezes, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. O que isso está querendo dizer para nós, traduzindo de linguajar popular? O obsessor tanto está em cima da criatura e provoca no seu cérebro alterações corpóreas que necessitam tanto do tratamento espiritual como do tratamento físico, médico, psicoterapêutico. Então, nunca na casa espírita a gente pode falar assim, não, seu problema é obsessão, mesmo que seja. Pode parar de tomar os remédios, seu problema, o tratamento é aqui na casa espírita. Não podemos fazer isso, porque a medicação que a criatura toma, ela blinda de alguma forma a ação do obsessor, facilitando com que esses neurotransmissores dentro do cérebro, adrenalina, serotonina, ela comece a regular a sua quantidade no cérebro e a criatura começa a delinear melhor o seu pensamento. Então, o tratamento físico é parceiro do tratamento espiritual. E no meio, o tratamento psicológico para a criatura, então, ressignificar a sua postura. E alterações biológicas podem favorecer a obsessão. Olha que interessante. Vamos ver o que Manuel Filomeno fala no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos. Por decorrência da destruição contínua dos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso central, que afetam as neurocomunicações
diabo? Imperfeições morais, que geram pensamentos e psicosfera viciados, possibilitando brechas para que se instale a obsessão. Ou seja, é uma via de mão dupla. Tanto o obsessor tem os motivos dele, quanto as nossas imperfeições morais favorecem a obsessão.
analisando quais são os mecanismos de prevenção para o adoecimento do espírito. O que nós podemos fazer para limitar os processos obsessivos? Lembrando que nós temos 4 tipos de graus de obsessão entre criaturas. Encarnados entre encarnados e encarnados. Então nós obsidiamos aqui um ou outro também, se quisermos. Entre encarnado e desencarnado. Do desencarnado para o encarnado, que a gente acha que é a totalidade, não é? E entre desencarnados. As zonas umbralinas dadas na lição de que obsessões coletivas, através de uma mesma faixa de vibração ou de pensamento, entre espíritos desencarnados. E tudo isso está limitado pelo bem. Nós nunca podemos esquecer isso. O bem limita o mal. Então, o que a gente pode fazer? Como se nós estivéssemos, então, olhando para o espelho. Autoconhecimento. Buscar saber quem somos. Buscar saber por que reagimos de determinada forma. Buscar saber por que aquilo me afeta tanto. Buscar conhecer em mim a minha necessidade individual. Buscar saber como eu reajo frente a determinadas situações. Diminuir o medo do enfrentamento pessoal. Quem gosta de se olhar no espelho e saber que é uma pessoa necessitada? Aqui? Ninguém. A gente acha que está assim, acima do topo de todos. É isso? A gente se acha no linguajar popular. Então a gente precisa diminuir o medo de enfrentarmos a nós mesmos. Saber das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Compreensão do processo de adoecimento da alma, que é o que nós estamos fazendo aqui em cada ponto de encontro. Nos vários locais do país, a área nacional da mediunidade colocou um projeto chamado Ponto de Encontro da Mediunidade. A cada 2, 3 meses se faz um ponto de encontro. A FEECO faz, a FEDEF faz. E tantas outras federativas fazem o ponto de encontro da mediunidade, onde reuniões como essas, e aí a gente incentiva muito o Grêmio, viu, Beth, Alberto, Larissa e Sandra, para repetir esses encontros, porque isso nos ajuda a olhar além do que a gente acha. Uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que realmente é. Então, a compreensão dos processos do adoecimento da alma, tentando extirpar esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, gradativamente.
Quando ele estava